Como futebol é um tema recorrente aqui no canal, vamos para mais um vídeo sobre isso. Dessa vez é uma discussão mais filosófica ou algo assim, porque eu quero comentar um pouco sobre como estamos vivendo uma geração das estatísticas. Para já deixar explicado, a minha ideia não é dizer que elas são inúteis, até porque servem de fato para análises, um time saber que tipo de jogador buscar, algumas alterações no esquema tático, enfim, não dá para negar de forma alguma a importância da análise dos números. Contudo, o que observamos cada vez mais é um movimento de análises apenas estatísticas, ou seja, o jogador que não aparece com altos números, seja ofensivos ou defensivos, são considerados ruins. Mas o que rola é que esses programas nem sempre levam em consideração esquema tático. Um cara com esses itens abaixo dos demais pode ser fundamental para o técnico montar o time e deixá-lo funcionando, seja porque esse cara ajuda no fechamento de espaços no campo de defesa ou então puxa a marcação para si, permitindo que o time encontre espaços deixados pelo adversário, achar passes que são decisivos, mas por não serem convertidos em gol pelos finalizadores, não contam como assistência nem passe para gol. Dentre diversas outras situações que, lembrando, o futebol é um esporte coletivo, então é muito perigoso individualizarmos tanto as coisas. Tanto que muita gente comenta até a supervalorização que as pessoas dão para prêmios individuais como a bola de ouro, que é uma premiação individual, mas compara jogadores de posições diferentes e outros fatores que dá para entender que existem jogadores muito bons, mas me refiro que você quer comparar as valências de um zagueiro e um centroavante no mesmo prêmio. Então, para determinar que um jogador é bom, não precisa sempre, ênfase nesse sempre, porque são importantes sim, da validação dos números e desses prêmios individuais. Na minha opinião, desde quando passamos a contar com esses dados de maneira mais precisa, começamos, pelo menos as pessoas que fazem análises corretas sem clubismo, a superestimar menos alguns jogadores, talvez até mais no caminho de subestimar outros, por suas qualidades e importância no jogo da sua equipe não serem vistas nos números. Mas vale também lembrar que o número de gols e assistências, por exemplo, são importantes, claro, número de desarmes e duelos vencidos no caso dos defensores. Só que no caso, essa quantidade de estatísticas de gols e assistências nem sempre vai refletir na qualidade do jogador, porque existem casos em que aquele cara que encaixou no time por conta da tática, mas é limitado e na futura transferência não funciona, e deixa claro que aquilo foi uma temporada em que o esquema do time, ou seu auge mesmo, o favoreceram, mas que durante a carreira se mostra um jogador mediano e até em alguns casos ruim. Ou seja, sendo até repetitivo aqui, a análise única e exclusivamente estatística é insuficiente, superficial e pode até mesmo ser equivocada. Por isso, acredito que para quem busca de fato entender o jogo, o processo de análise e entendimento se dá justamente pela combinação desses números com as questões técnicas, táticas e de posicionamento que só são vistas com imagens do jogo, né? E não abrindo uma aba num site de estatística para dizer que entende disso, e vemos até muitos jornalistas e supostos comentaristas especialistas que se dizem entendedores do esporte, mas acham que é só jogar número num ventilador e sabe muito do que tá falando. Então assim, já deixei bem claro que a análise se dá pela combinação entre esses fatores que citei anteriormente, e que analisar valências é mais específico para outras finalidades e não necessariamente entender o futebol jogado em determinadas situações por determinadas equipes e jogadores. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tentei passar um pouco da minha visão sobre um tema que considero fundamental discutirmos, ainda mais nesse futebol moderno com a tecnologia e redes sociais onde qualquer número vira um alarde. Então acho que consegui comentar um pouco com vocês o que eu penso, e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos criar uma discussão saudável aqui, e como eu falei, na minha opinião, qualquer estatística isolada é um número que pode não necessariamente traduzir o que acontece em campo. E esses prêmios, como o melhor do mundo, são complicados de se eleger um cara no esporte coletivo, porque claro que existem jogadores muito bons e diferenciados, mas para que tanta importância nisso? Claro que o reconhecimento é importante, mas poderia vir de maneira mais justa, contra outros caras da posição, com categoria por setor de atuação ou posição mesmo. Sei lá, tô viajando um pouco, mas poderiam ser caminhos viáveis. É isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever, valeu e até a próxima.